Muito tempo eu não passo aqui para compartilhar com vocês um pouco das coisas que Deus fala comigo, nos meus devocionais, nas minhas meditações, né? Essa é uma manhã de domingo, onde muitos dedicariam seu dia para estar dentro da igreja, outros para estar aí curtindo com a família, né? O domingo da família. Mas eu venho refletindo sobre tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos e eu queria compartilhar essa palavra de hoje com vocês, né, que Deus falou no meu coração, e eu espero que o entendimento que Deus trouxe a mim eu consiga, né, passar para vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração, das minhas limitações, das minhas dificuldades. E primeiramente eu gostaria de orar, de pedir ao Espírito Santo de Deus para que se faça presente na minha, na sua casa, para que Deus ele possa, né, através de pessoas, derramar o seu amor nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos lares, e que ele venha nos trazer o alimento dos céus, que é o alimento mais importante que a gente precisa nesses dias em que estamos vivendo, onde não podemos nos relacionar socialmente, né? Está sendo liberado aos poucos, mas a verdade é que nós, a grande maioria que temos a possibilidade, ainda optamos por estar em casa. Bom, Deus falou comigo através do livro de Neemias, no capítulo 4, e eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus, pobres e fracos, pensa que está fazendo? Será que eles pensam que conseguem e podem reconstruir o muro em um dia? Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, partindo lá para o versículo 7, e os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, tramaram, levaram um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Bom, a gente sabe que o livro de Neemias ele fala sobre o retorno dos judeus, né, da Babilônia, fala sobre a reedificação de Jerusalém, e ele fala sobre a restauração de Israel e, acima de tudo, sobre a restauração da adoração, né? Então, assim, eu fico pensando por mim, né, que talvez quando a gente, trazendo para nossa realidade, quando a gente é machucado, quando a gente é ferido, quando a gente tem decepções, né, a gente acaba ficando cativo. Cativeiros em que nós mesmos nos colocamos, cativeiros que a nossa alma, os nossos sentimentos nos colocam, né? E aí, quando Deus fala ao nosso coração de forma tão poderosa, a gente quer sair, né, daquela Babilônia em que vivemos, daquele cativeiro em que durante tanto tempo estivemos, e muitas vezes não sabemos como sair, né? E aqui Neemias ele nos dá algumas explicações claras e evidentes das formas que são princípios básicos, né, que nós devemos usar, né, para lutar contra a reedificação, né, dos muros nossos, que nós mesmos derrubamos com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com a revolta do que às vezes nós vemos, né, seja dentro da igreja, seja sobre algo que fizeram contra nós, sobre algo que a gente deseja, mas que não chega, e a gente permite que os muros espirituais das nossas vidas sejam derrubados. Então, eu quero te convidar nessa manhã para que você venha reconstruir os muros da sua vida, né? Para que você venha reconstruir e restaurar esses muros de proteção espirituais, para que as coisas do mundo, as coisas da terra não possam, né, definir quem você é, para que as coisas deste mundo não possam, né, atacar você de uma forma que te impeça de olhar para os céus. Então eu venho te convidar nessa manhã para que você venha restaurar os muros da sua alma, dos seus sentimentos, né?
para que Deus possa voltar a operar na sua vida de uma forma, sabe, abundante, e que para você possa verdadeiramente adorar o Senhor e restaurar a sua adoração, voltar ao primeiro amor, né? Então, diante de todas as dificuldades que nós passamos e que a gente parece que vive cativo desse mundo lá fora, parece que nesse tempo de pandemia, Deus nos trouxe do cativeiro para dentro da nossa casa. Ele nos tirou da prisão e nos trouxe de volta para a origem. Só que quando a gente volta para essa origem, a gente encontra muros derrubados. A gente encontra muros destruídos, o qual a gente precisa restaurar, o qual a gente precisa reedificar. E durante essa reedificação do muro, que você vai entender que você precisa fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento com Deus, vão haver pessoas que vão te dizer que você não consegue, que isso é demais para você, né? Você vai achar que você não é capaz, né? Você não consegue. Você não vai conseguir levantar e reconstruir tudo aquilo que você já viveu um dia com Deus. Porque muitos serão os inimigos que vão se levantar. Seja através de problema, seja através da escassez de tempo, porque tempo é o que nos falta, trabalhando em home office, dando conta de casa, de filho pequeno, né? Então a escassez do tempo, as vozes que sopram nos nossos ouvidos, né? No campo de batalha da nossa mente, que nos faz a gente se achar fraco, não merecedores, né? Faz a gente se achar incapaz de refazer. Assim como Moisés se achava incapaz de falar, né, para um povo no deserto porque ele era gago, assim como Isaías se achava um homem de lábios impuros para se levantar profeta. Mas eu quero te dizer nesta manhã que é a dependência no Senhor que vai fazer você reconstruir os muros da sua casa, da sua família. E eu quero te falar que nesses muros de proteção, a gente, quando se dá, né, conta de tudo que se levanta, a gente vê aqui no livro de Neemias explicações básicas, porque no capítulo 4, no versículo 9, na parte A, ele diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus. Primeira coisa que eles fazem, oram ao Deus. É sinal de reconhecimento, é sinal de humildade, é sinal de prostração, é sinal de respeito, de amor e de temor ao Senhor que nos criou. Na parte B desse versículo, ele diz assim: guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Então você entende que você não consegue reconstruir se você não estiver dentro de um propósito, dentro de uma oração dia e noite, de joelhos dobrados. Se você não estiver orando e vigiando para aquilo que está entrando na sua vida, para aquilo que você tem recebido de informação do mundo. Se você não estiver aqui nessa palavra, se alimentando, você realmente não vai conseguir reconstruir. Você não vai. Mas o livro de Neemias, sabe, ele é um livro que nos dá uma força, assim, porque realmente era uma obra grandiosa e que parecia tão impossível, mas que se torna tão possível quando a gente se torna dependente de Deus. E aí, quando eles acham que já resolveram tudo, porque a oração acalma, eles começam a vigiar, colocam homens, e quando eles pensam que tudo está no caminho certo, o inimigo vai lá e trama algo ainda pior. Porque o versículo 14 vem e diz: nesse meio tempo os nossos inimigos diziam, planejamos um ataque surpresa e antes que descubram, estaremos bem ali no meio deles para matar todos e acabar com a obra deles. Então, os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares. Quando você vai sofrer ataques,
Deus levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias pessoas para te dizer. Porque Deus, ele nos avisa. Só que a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então que os nossos ouvidos possam estar ligados ao Senhor para ouvir. Para que a gente saiba dos ataques que vamos sofrer e que a gente possa se prevenir deles. Porque a palavra continua. Por isso, Neemias diz, eu coloquei guardas armados com espadas, lanças, arcos e flechas, por grupos de famílias nos espaços livres atrás dos muros. Então, quando eu examinei a situação, eu reuni chefes e o povo e disse, não tenham medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutam por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. O Senhor nesta manhã está te convidando a você lutar pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu marido, pelo teu filho, pelos teus irmãos, por muros que foram quebrados, por cativeiros que o mundo nos colocou, mas que Deus nos trouxe para casa, para a reconstrução dele. E ele nos mostra como devemos fazer. Mas será que você vai continuar nessa inércia? Apenas falando, ai meu Deus, quando isso tudo vai passar? Será que a gente vai permitir que os inimigos vençam e que a gente saia dessa quarentena sem a reconstrução dos muros de proteção da nossa casa? Será que a gente vai permitir isso na nossa vida? No versículo 10, ele continua dizendo, a obra é grande e nós estamos muito separados um dos outros ao longo do muro. Assim, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde eu estou e Deus lutará por nós. Gente, a gente se encontra assim, muito longe um dos outros. Mas a gente precisa estar fortalecido. A gente precisa estar buscando essa palavra viva. Porque quando Deus der ordem para que a gente se ajunte de novo, é para lutar. É para lutar junto. E a gente precisa estar atento, precisa estar pronto. E o que eu e você temos feito? O que eu e você temos feito? O versículo 23 diz que durante esse tempo, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo não tiraram a roupa do corpo e nem largaram as nossas armas para nada. Não largaram para nada. Quantos dias a gente está nessa quarentena? Mais de 70? E você continua aí, sem entender os propósitos de Deus para sua vida. Você ora, você pede ajuda ao Senhor, você vigia. E quando você acha que isso já é o suficiente, Deus diz não, o inimigo vai vir com um ataque ainda maior. E aí nessas horas, sabe o que eu entendo? Quando ele fala que esses homens foram com lanças e com espadas, entra com jejum. Aquele jejum poderoso que te faz estar ligado aos tronos dos céus. Chama para lutar com você aqueles homens que você sabe que são homens de Deus e que vai lutar contigo. Chama eles para lutar essa luta contigo. Essa edificação desse muro da sua casa. Chama pessoas para jejuar com você, para orar com você nesse propósito. Porque aqui, eles não estavam sozinhos. Lutem. Lutem pela sua família. Lutem pelos seus filhos, pelos seus irmãos.
Lutem, mas lutem no mundo espiritual. Porque a nossa proteção não é apenas uma máscara. E a gente não está em casa à toa, não. A gente está em casa para reconstruir os muros. Os nossos muros espirituais que foram quebrados. A proteção espiritual, a qual a gente não permite que as coisas do mundo nos afetem. A gente tem que ter, sim, né, a consciência e a proteção. Mas mais do que tudo isso, a gente tem que pensar em reconstruir os nossos muros espirituais. Porque na hora que o inimigo vem, a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto, com as nossas armaduras prontas para lutar. Então eu quero te dizer que seja qual for o problema que você estiver passando, se você precisa da cura da tua alma, da tua mente, se você precisa da cura do teu lar, se você precisa da cura de uma enfermidade, não desiste não. Porque quando você começar a fazer, eu te mostro 7 formas de oposições para uma reconstrução. Ira vai se levantar, zombaria vai se levantar, conspiração, ameaça contínua, astúcia, que são armadilhas, artimanhas do inimigo, acusação e deslealdade. Você vai sofrer tudo isso para que você seja impedido de reconstruir aquilo que Deus está te pedindo para reconstruir. Mas eu quero te dizer que para Neemias, nenhum obstáculo existiu para que ele pudesse buscar a edificação daquele muro, para que ele pudesse ajudar aquele povo que saiu de um cativeiro e que estava agora de novo de volta à sua casa, à sua terra. Porque se você lutar, você vai conseguir reedificar a sua família, a sua vida, o seu lar. E acima de tudo, a sua adoração vai ser restaurada. A sua conexão e o seu relacionamento com Deus vai ser restaurado. E as coisas desse mundo não mais te trarão aflições. Porque a gente vai passar a viver no alto. Porque o meu problema e o seu é que a gente ora achando que Deus vai descer aqui para viver no nosso problema. Mas a gente tem que orar sabendo que a gente vai subir. Nos desconectar daqui e viver no trono de glória. Subir, porque lá não tem problema. Deus não vai vir para cá, porque aqui tem muito problema. Mas quando você se voltar para Ele, Ele vai te tirar daqui e vai te levar para os mais altos céus. Para que você tenha um olhar diferenciado. Porque lá não tem aflição. E isso é possível em vida. É possível a gente sair desse plano aqui de terra, de dor. E viver numa outra esfera. Onde as pessoas olham e falam, cara, essa pessoa parece que está alienada. Não está vendo nada do que está acontecendo. Eu tô. Mas eu tô sentada lá com meu pai, lá não tem dor, não tem problema. Então eu te convido nessa manhã a tirar os seus olhos aos olhos da sua carne, porque os olhos da sua carne nunca vai achar que você é capaz de restaurar nada na sua vida. Mas abre os seus joelhos, ore. Mostra a Deus a sua dependência dele. Vigia. Faz jejum. Convida as pessoas a estar lutando por você, a tua luta. E eu tenho certeza que em menos de 52 dias esses muros vão ser reconstruídos, vão ser restaurados. E você vai voltar à essência de Deus em você. E não essa essência que a gente vive manchada por um mundo de dor, de opressão. Um mundo que não é verdade. Um mundo desigual. E um mundo onde existe disputa. Porque no reino dos céus, nada disso faz sentido. Porque no reino dos céus, o maior mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe. Que Ele possa, abrir a sua mente e que Ele venha te dar um entendimento para aquilo que você precisa reconstruir na sua vida.
no poder do nome de Jesus. Um bom domingo, Deus abençoe você.